ciliudas! Tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês a aplicação da técnica de volume delineado que tá bombando nos Instagrams por aí. Algumas meninas chamam de efeito Fox também, aqui eu chamo de volume delineado. Então vamos lá começar com o passo a passo enquanto eu converso aqui com vocês. Eu estou utilizando o mousse de limpeza da Miriam Motta e eu estou simplesmente amando, ele é muito cheiroso e muito demaquilante. Uma dica que eu dou é, ao invés de você colocar a espuma direto nos olhos da cliente, primeiro coloca a espuma no pincel, porque aí você consegue dosar melhor a quantia. Eu também estou gostando muito de utilizar esse pincel, ao invés daqueles pincéis aplicadores de batom. Eu sinto que ele faz uma higienização melhor, porém a gente tem que tomar muito cuidado e sempre esterilizar ele muito bem antes de reutilizar ele nas clientes. Uma outra dica é retirar o excesso de espuma dos olhos com um papel e depois seguir com o enxágue com água. E para fazer o enxágue dos olhos da minha cliente, eu aproximo bastante o frasco dosador e já deixo o papel higiênico ali no cantinho para já ir sugando a água e não ficar escorrendo para as orelhas da cliente. Elas sempre assustam, então eu sempre aviso que eu estou colocando a água. Eu sempre tento derramar bem devagarzinho e aproximo bastante para evitar ao máximo esse susto delas. E com certeza, depois de remover o excesso de água com papel, já venho com o ventiladorzinho para secar ao máximo esses cílios. E aí eu estava tentando mostrar para vocês como eu gosto de recortar o gel pad para deixar ele mais anatômico, mas a minha mão não se enquadrou muito bem na câmera e ela simplesmente encheu a memória, então ele parou a gravação. Aí então eu estou mostrando pra vocês, eu gosto de fazer alguns picotes no meu gel pad e mostrando pra vocês como que ele ajuda. Tá vendo como ele está mais abertinho? Ele ajuda muito, porque cada formato de olho é totalmente único, então eu fazendo esses pequenos recortes eu consigo adaptar o gel pad, consigo deixar ele ou mais apertadinho, né, mais plano, ou mais largo, como nesse caso aí. Eu sempre venho erguendo os cantinhos, vendo se tem algum fio faltando, que ficou grudado embaixo ou da fitinha ou do gel pad. Penteia bem para ver se tem algum fio enroscado e se não tiver, tá perfeito, vamos para o próximo passo. E como uma espécie de primer, eu estou utilizando o Lash Fix da Miriam Motta. Eu estou testando a linha toda dela e tô amando. Eu pingo umas 2 gotinhas no pincel aplicador de batom e vou passando em todos os fios e também na pálpebra. Ele ajuda a higienizar, desengordurar e ele também alcaliniza levemente os fios e prepara eles para conseguir receber melhor a cola da extensão. Eu estou amando. E como os fios ficam bem molhados por conta do Lash Fix, eu já venho secando com um ventilador e já parto para o mapeamento. E o mapeamento não tem muito segredo, é basicamente um mapeamento gatinho, porém podemos fazer algumas modificações. A gente pode fazer a ponta desse delineado ser um pouquinho mais grossa, como se fosse um gatinho mesmo, padrão, ou podemos deixar as numerações 12 e 11 só realmente lá no cantinho e fazer um delineado um pouco mais puxado. Nesse caso, em específico, eu fiz a pontinha um pouquinho mais grossa, mas com certeza é algo que eu posso ir mudando ao longo das manutenções. Agora estou mostrando para vocês que já preparei a minha paleta, pinguei as minhas gotas de cola no meu anel e chegou a hora de abrir o gel anti-alérgico. Ele tem um cheirinho de Vick, meio mentolado, é uma delícia. Ele serve para sugar os gases da cola, caso a cliente abra o olho, ele não arda, e também mascarar o cheiro forte da cola, tanto para nós quanto para a nossa cliente. E acaso vocês perguntem, eu comprei ele na Shopee e eu paguei em média R$80. E eu falo tanto que já chegou a hora da aplicação. Vamos começar a aplicação desse volume lindo, que eu estou apaixonada no resultado e a minha cliente também. A coisa principal que eu quero que vocês percebam, e eu vou falar isso em todos os vídeos de tutorial que eu fizer aqui, eu quero que vocês percebam como eu utilizo as 2 pinças para conseguir fazer o isolamento dos meus fios. Querendo ou não, o isolamento é uma das partes mais complicadas da extensão de cílios, precisa de muita prática, porém, você utilizando as 2 pinças fica muito mais fácil você conseguir isolar o fio, conseguir observar ele melhor. E é uma coisa tão simples que eu acabei fazendo no automático mesmo, e depois que eu fui começar a perceber que em alguns vídeos que eu via, as meninas não faziam isso,
E eu olhava e falava, gente, como que vocês conseguem? Meu Deus, eu não consigo fazer o isolamento sem estar utilizando as duas mãos. Eu quero que vocês reparem na posição das minhas pinças quando eu estiver isolando. A pinça prata, que é a pinça de isolamento, fica na posição dela normal, ali na vertical, certinha. E a pinça colorida, que é a minha pinça de aplicação, eu vou com ela por baixo, com ela deitadinha na horizontal e com a ponta para cima. Assim eu consigo ir fazendo essa varredura e isolar mais facilmente os fios. Principalmente quando temos ali no meio um cílio mais torto, geralmente é no cantinho externo que temos vários desses fiozinhos que ficam mais bagunçados, ou também ali no meio quando temos aqueles baby lashes, né, que são os fiozinhos bem finos no meio dos fios grandes e saudáveis. Eu imagino que isolando com uma pinça só seja muito mais difícil de pegar ele, porque às vezes até com as duas pinças eu já sinto um pouco de dificuldade dependendo de como que é o cílio da cliente. Imagine só com uma mão, misericórdia. Reparem também como eu gosto de ir fazendo os dois olhos ao mesmo tempo. No vídeo passado, se você não viu, eu vou deixar no card aqui em cima. Eu fiz a aplicação do volume brasileiro na prática, mas eu só gravei um dos olhos. Dessa vez eu quis gravar os dois, pra vocês verem que eu realmente faço os dois olhos ao mesmo tempo. Apesar de eu ter falado isso no outro vídeo, se eu não me engano. Mas eu acho que gravando os dois olhos ao mesmo tempo, assim, fica mais real, assim. É totalmente 100% a minha aplicação ali nua e crua pra vocês. Apesar de eu ter um bom tempo de experiência e utilizar uma cola com uma secagem bem rápida, se eu não me engano, essa daqui seca de meio a 1 segundo. É uma secagem bem rápida. Mesmo assim, eu não gosto de ir fazendo um cílio atrás do outro. Eu gosto de ir colocando ele aleatoriamente, alternando entre os dois olhos, para realmente não ter o perigo de um cílio ficar grudado no outro. Porque, sinceramente, uma das piores coisas que pode acontecer no seu procedimento é você acabar deixando todos os fios grudados um no outro. Fica um serviço feio, um serviço mal feito, com um acabamento ruim e totalmente prejudicial. Porque cada cílio é uma vida, cada cílio tem a sua vida separada e não podemos unir ele um ao outro, porque senão atrapalha o crescimento, dentre vários outros fatores. E, por fim, a extensão de cílios acaba ficando um tufo gigante, cheio de cola, se você acabar deixando vários cílios colarem um no outro. Não importa a qualidade do seu material, se isso acontecer, é como se a sua extensão inteira virasse um tufo, e não é isso que a gente quer. Agora vamos falar em relação à acoplagem do fio. Sempre mantenham o distanciamento da raiz do cílio. Nunca colem os cílios de extensão na pele da pessoa ou muito encostado na raiz, tá? Sempre deixem pelo menos ali meio milímetro, 1 milímetrozinho. É bem pouquinho o espaçamento, mas ele é muito importante. Ele é essencial para não haver nenhum incômodo, nenhum entupimento ali da raiz. São N fatores que podem ser prejudicados se vocês fizerem tanto uns cílios colados um no outro, quanto um cílio colado na pele. Acho que vocês conseguem perceber aí no vídeo, principalmente pelo fato da minha cliente ter o fio bem loirinho e o fio da extensão ser um fio bem preto, dá pra perceber a distância que o cílio está tendo da raiz, e isso garante uma maleabilidade muito boa na nossa extensão. Agora eu quero que vocês reparem na parte da acoplagem. Isso era uma coisa que eu tinha muita dificuldade no meu início. Eu não conseguia achar a posição certa da mão para conseguir realizar a acoplagem certa do meu fio, e ele sempre ficava soltando na hora de pentear. Tentem já ir com o fio posicionado na posição de acoplagem para vocês não demorarem muito para colar o fio e a cola acabar secando. É difícil conseguir explicar a posição da mão e a posição do fio, porque é muito de prática mesmo, mas eu tento. A mão meio que já vai um pouco tombada e o fio também. Um dos principais erros da iniciante é colocar, por exemplo, primeiro a pontinha do fio e depois colar o resto do corpo, ou o começo do fio e depois colar assim o resto da ponta dele. Inclusive, essa era uma coisa que eu fazia, porque eu não conseguia entender como que era a posição dessa mão e a posição do fio que eu deveria fazer. Uma dica que eu vou dar para as meninas bem iniciantes, que teria me ajudado muito no meu começo, é quando você colar um fio, não fica só olhando ele de cima. Não precisa fazer isso sempre, mas dá uma olhada
nele do lado. Tomba assim a cabeça e tenta dar uma enxergada no lado do fio. Por quê? Às vezes, olhando de cima, a gente acha que a gente fez uma acoplagem perfeita, magnífica, que nada vai desprender esse fio, mas quando a gente olha do lado, por fim, a pontinha dele ali, a pontinha que fica mais perto da raiz, tá, meninas, que eu tô falando, essa pontinha às vezes tá levantada. E por fim, quando vamos lá no final ou no meio do nosso procedimento pentear, a escovinha acaba arrancando esses fios e a gente pensa, poxa, será que eu tô tendo uma falsa colagem? Será que é a minha cola? Porque a coisa mais fácil que tem é a gente colocar a culpa na nossa cola, sem nem imaginar que às vezes o erro pode estar na nossa acoplagem. E, gente, eu juro pra vocês, isso me aconteceu muitas vezes, muitas vezes. E eu ficava muito confusa, porque eu falava, a minha cola está na temperatura, na umidade certa, eu tô colando rápido o meu fio, não tô esperando muito. Só que quando eu passo o pente, ele sai e me dava uma raiva. E por fim, quando eu fui perceber isso, eu fui dar uma olhada, eu vi assim que os fios estavam com a pontinha levantada. Eu falava, nossa, eu não acredito que eu tô esse tempo todo, por fim, fazendo uma acoplagem errada. Então, se você tá tendo algum problema nesse estilo de retenção, a sua cola tá na temperatura perfeita, você faz uma boa higienização, você enxágua muito bem esse fio, não deixa ele com excesso de espuma ou de resíduo, tenta dar uma olhada na sua acoplagem, porque às vezes é ela que está sendo a inimiga da sua retenção. Olha, gente, essa dica no meu começo teria me poupado tanto tempo que só por isso eu já mereço um like aqui nesse vídeo e que você se inscreva aqui nesse canal para você não perder nenhuma dica e aprender muitas outras além dessa. Agora eu vou dar uma acelerada nessa parte da aplicação, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo, porque eu demorei em média 1h e 10 para fazer a aplicação desses cílios.
final, vamos finalizar estes cílios, vamos passar bastante ventilador para ajudar a cola a secar e não arder os cílios da nossa cliente quando ela abrir os olhos. Depois do ventilador, vamos passar a bruma finalizadora. Ela não aparece aí, mas dá para ver a fumacinha dela. A bruma ajuda tanto na durabilidade quanto a acessar os gases da cola. Eu gosto de dar uma levantadinha nos cílios da cliente para a fumacinha pegar embaixo dos fios também. E é claro, depois disso eu venho com o mais novo produto da linha da Miriam Motta, o Lash Finish, que ajuda a secar a nossa extensão. Eu coloco uma gotinha dele no microbrush e venho passando em toda a base onde fica o adesivo nos cílios. Eu gosto de passar tanto em cima quanto embaixo da extensão, para não ter nenhum perigo de cair essa extensão quando molhar. Removo os pontinhos feitos com delineador para me ajudar no mapeamento. Muito importante não deixar a cliente sair com pintinhos nos olhos após o procedimento. Com a ajuda de um espelho e da escovinha, eu venho levantando os cílios da minha cliente para ver se tem algum fiozinho preso embaixo, enroscado, e se tiver eu já removo para não haver incômodo na hora que ela abrir os olhos. E muito importante, meninas, removam as fitinhas com cuidado, tá? Não removam o gel pad junto com as fitas, porque às vezes tem fiozinho ali e aí pode puxar, a cliente vai lacrimejar, vai haver incômodo. Então, sempre tentem tomar o máximo de cuidado possível na hora de retirar tanto as fitinhas quanto o gel pad. E esse é o resultado do efeito delineado, efeito Fox, como vocês quiserem chamar. É um fio super diferente, dá um super glow no olhar. Eu tô apaixonada e a minha cliente também. Me contem aqui embaixo o que vocês acharam desse resultado. E se ficou alguma dúvida, pode me falar também, que eu tô sempre respondendo as meninas por aqui. Muito obrigada por ficarem comigo aqui até o final e até o próximo vídeo!